Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Olá, queridos irmãos. Com este louvor maravilhoso, Deus, somente Deus, nós iniciamos mais um Minutos de Refrigério. E eu gostaria de iniciar esse momento com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, somente a Deus, e vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por tudo que és, te louvamos pelas tuas obras, te louvamos pelo teu amor para conosco, e pedimos, ó Deus, que pela tua misericórdia o Senhor possa falar ao nosso coração, possa enviar a cada um, a cada coração, palavras, ó Deus, de encorajamento para dias difíceis, palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de correção. Também precisamos da tua correção, ó Deus, mas acima de tudo, precisamos que o Senhor fale conosco conforme as nossas reais necessidades, porque melhor do que eu mesmo é o Senhor que conhece o que eu preciso. Melhor do que nós mesmos é o Senhor que conhece o que precisamos. Por isso nos colocamos agora diante de Deus para ouvir a sua voz, para sermos por Ele edificados. Amém. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar Amém, amém, amém. Que toda a criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nós já oramos, ouvindo esse louvor maravilhoso, e a nossa palavra nesta manhã, ou melhor, né? Não sei que hora que você está recebendo este vídeo, nesta noite, né? Nós iniciaremos a transmissão às 20 horas, desculpe o lapso, né? Então, nós vamos fazer a leitura no livro de Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. E diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou.
Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Queridos irmãos, essa é a história de Moisés, né? Se lermos o livro de Êxodo um pouco antes, vamos ver que Faraó, preocupado com o crescimento do povo hebreu, determinou que todos os meninos homens nascidos das hebreias fossem mortos pelas parteiras, para que assim o povo não se fortalecesse com mais homens que poderiam se tornar guerreiros e promover uma grande rebelião contra o Egito. Então Faraó já estava preocupado, né, em manter aquele povo, em manter aquelas pessoas sob a sua mão, sob as suas ordens, sob a sua escravidão. E nós vimos aqui o mover maravilhoso de Deus no cuidado para com Moisés, né? No cuidado para com o seu povo, no cuidado para com as pessoas que estavam sob a promessa que Deus havia feito a Abraão. Então Deus demonstra todo o seu cuidado, Deus demonstra toda a sua atenção, né? E usando até pessoas estrangeiras, né? Como as duas parteiras que se recusaram a matar os filhos dos hebreus. E quando nós chegamos no texto lido, o que nós vemos, né? Nós vemos uma situação trágica, uma situação muito difícil. A mãe teve o seu bebê, era uma criança formosa, bonita. A mãe teve o seu bebê ali, sob os seus cuidados, por 3 meses, mantendo a criança escondida dos egípcios, pois ela temia pela vida daquele menino. Havia um decreto de Faraó contra as crianças do sexo masculino que nascessem das hebreias. Teriam que ser mortas. Porém, queridos irmãos, aquela criança nasceu, ficou sob os cuidados da sua mãe por 3 meses. Uma mãe, ela se apaixona, né, vamos assim dizer, pelo seu filho ou a sua filha, quando ainda está no ventre. O amor de uma mãe por um filho, por uma filha, inicia desde a geração. Quando uma mãe perde um filho ainda durante a gestação, ela chora e sente como se a criança já tivesse nascido e estivesse convivendo com ela,
porque aquela criança está sendo gerada dentro dela. Aquela criança sente o que ela sente o que a criança sente. Há uma relação extraordinária, maravilhosa na geração de uma criança. E essa criança vem à luz, e a mãe cuida, a mãe amamenta, a mãe troca, a mãe abraça, a mãe sente o cheiro, a mãe dá banho. Ela vê as mãozinhas se desenvolvendo, os pezinhos se desenvolvendo. E de repente aquela criança já mais espertinha, com 3 meses, já começa a se comunicar com seus pais. E de repente essa criança, ela tem que sair dos cuidados da mãe, né? Ela tem que ser tirada dos cuidados da mãe. E eu gostaria que nos prendêssemos agora à condição dessa mãe, a mãe de Moisés, que teve que pegar o seu bebê, colocá-lo num cesto e lançá-lo ao rio, abrir mão do seu filho por amor ao seu filho. Conseguem, irmãos, compreender a dimensão da tragédia que estava se abatendo sobre esta família e, em especial, sobre essa mãe? Que situação difícil para a mãe de Moisés. Que situação triste para esta mulher. Meu Deus do céu, que tristeza. O seu filho, agora com 3 meses, ela precisa colocá-lo num cesto e lançá-lo ao rio. Ela estava abrindo mão do seu filho por amor ao seu filho. Mas isso não deixa de ser uma grande tragédia que se abateu sobre aquela família. Já voltamos e continuamos nessa história, mas antes eu quero abrir um parêntese. Moisés se tornou o grande libertador do povo de Deus. E ele foi instruído na melhor educação que existia naquela época. Ele foi educado na corte egípcia. Então era um homem muito inteligente, muito bem formado e que desenvolveu as competências necessárias para ser usado por Deus e conduzir o povo rumo à terra prometida. Uma característica que Moisés demonstra é a questão de um legislador, né? Então, Moisés precisava ser educado pelos egípcios para que, de fato, compreendesse o chamado de Deus para a sua vida e pudesse cumprir esse chamado da forma como ele cumpriu. Então, era necessário. Então, Deus estava cuidando da libertação do seu povo. Era necessário que Moisés fosse criado pelos egípcios. Mas como ele seria criado pelos egípcios? E foi dessa forma. Deus conduzindo a história. Deus conduzindo todas as coisas. Mas, queridos irmãos, voltando, eu me detenho na situação da mãe de Moisés. E eu comparo agora a mãe de Moisés a inúmeras pessoas que são atingidas por tragédias. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que age, inclusive
nas tragédias da nossa vida. É um Deus que em momento algum ele perde o controle da situação. Vamos entender o que aconteceu com esta mulher, a mãe de Moisés. Um menino com o seu destino totalmente em aberto, foi lançado no rio. Mas quis Deus, que agia até no Egito, porque para ele não há lugar em que ele não seja soberano. Ele é soberano em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E mesmo numa terra onde se cultuava vários deuses estranhos, falsos deuses, ali Deus era Senhor. Porque Ele é Senhor em qualquer lugar. Mesmo nos lugares em que as pessoas não o reconheçam como Senhor, não o cultuem como Senhor, não o louvem como Senhor, ainda que haja lugares em que as pessoas invoquem deuses estranhos, ali o nosso Deus, Javé, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, ali Ele também é Senhor. E Ele era Senhor na terra do Egito e conduziu aquele cesto. E Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. E a irmã de Moisés, acompanhando, viu tudo o que estava acontecendo. A menina se aproximou daquela situação. Quando a filha de Faraó olha o menino, ela diz: não é bom que uma hebreia dê de mamar a essa criança? Por que ela fala isso? Porque os filhos das hebreias estavam sendo assassinados. Então a filha de Faraó sabia, ela não tinha leite, ela não tinha como amamentar aquela criança, mas ela sabia que muitas hebreias estavam prontas para amamentar, mas sem os seus filhos. Então, a irmã de Moisés, ela chama a própria mãe de Moisés para dar de mamar, para cuidar daquela criança. Que Deus maravilhoso, queridos irmãos. Que Deus maravilhoso. Era necessário que Moisés fosse tirado da sua família, do seu berço, fosse tirado da sua mãe. Era necessário que aquela tragédia se abatesse sobre aquela família, sobre aquela mãe, mas a misericórdia de Deus, os cuidados de Deus, a providência divina fez com que Moisés fosse amamentado pela sua própria mãe e a sua própria mãe criasse o seu filho até que ele atingisse uma certa idade e fosse entregue à filha de Faraó. Porque era necessário que Moisés fosse criado pelos egípcios. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de agir. Mas o que eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida, é que mesmo das grandes tragédias, Deus pode tirar motivos de alegria para a sua vida. Mesmo entre as tragédias, Deus pode manifestar à sua vida a misericórdia e o amor. Porque Deus não te deixou. Deus não te abandonou. Pastor, eu perdi meu pai. Deus não te abandonou. Pastor, eu perdi meu filho. Deus não te abandonou. Pastor, eu perdi o meu emprego. Deus não te abandonou. É claro que não dá para se comparar, né? A perda de um filho, a perda de um pai com a perda de um emprego. Mas o emprego também é muito importante e nós precisamos de trabalho. Deus não te abandonou.
E Deus pode criar coisas novas dessa tragédia. Deus pode criar coisas grandiosas dessa tragédia, porque Deus é misericordioso. E das tragédias, Ele pode trazer coisas novas para a sua vida. Então, se você passou por uma grande tragédia, se você passou por grandes decepções, se você passou por grandes frustrações, e está pensando em desistir, não desista, meu irmão, minha irmã, não desista, porque Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Olha o que Ele fez na vida da mãe de Moisés. E Deus pode fazer na sua vida grandes coisas, mesmo após grandes tragédias. Deus ainda pode fazer muitas coisas na sua vida, mas é necessário que você não desista. Chama atenção aqui também para a irmã de Moisés. A irmã de Moisés, ela observou. Observar, estar atento. Ela ficou observando o movimento das águas. Ela ficou observando o movimento dos ventos. Ela ficou observando como aquele rio conduziria aquele cesto. E graças a essa observação, ela pôde ver onde o menino foi encontrado e pôde então propor à filha de Faraó que uma hebreia desse de mamar ao menino. E essa hebreia acabou sendo a própria mãe de Moisés. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que nós aprendemos com a irmã de Moisés. Observar o movimento de Deus com calma, com paciência. Observar. Observe o agir de Deus na sua vida. Observe o agir de Deus na sua família. Mesmo que você tenha passado por grandes tragédias, observe o agir de Deus, porque Ele fará coisas novas na sua vida. Coisas grandes e novas na sua vida. Amém? Receba esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Mesmo após grandes tragédias, Deus pode fazer grandes e novas coisas na sua vida. Porque Ele é um Deus que cria do caos. Ele é um Deus que cria das tragédias. Ele é um Deus que faz tudo novo quando Ele quer, no momento em que Ele quer, no lugar em que Ele quiser. Você é capaz de dizer amém? Se você estava entristecido, entristecida, cabisbaixo, cabisbaixa, sem esperança, eu passo aqui para dizer a você: observe o movimento das águas, observe o vento, isto é, faça como a irmã de Moisés, Miriam, observe o agir de Deus na sua vida, pois Ele fará novas e grandes coisas em você. Amém? Vamos encerrar com mais um louvor e depois farei uma oração pela sua vida. Pois ainda cortada, ainda que no chão seu tronco de velho venha morrer. Você pode inspirar fundo comigo assim? Inspire fundo.
Este texto diz: ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Brotará e dará frutos como a planta nova. Os seus ramos se renovarão. Há esperança para você, querido. Esse louvor diz: há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança. Ao cheiro das águas, brotará como planta. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Se você foi marcado pela dor, ainda que você se sinta com a raiz envelhecida, abandonado, o seu tronco morrer. há esperança. Para o ferido, Aleluias. como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Há esperança, meu amado, minha amada. Há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e Não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá. Há esperança para o ferido, aquele que, como árvore cortado, marcado pela dor. ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Há esperança para você. Aleluias. Há esperança para você. Olha o que Deus fez na vida de Moisés, da mãe de Moisés. Olha o que Deus fez na vida de tantas pessoas na Bíblia, na vida de tantas pessoas que eu e você conhecemos. Há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para nós. Não cessarão seus frutos. Aleluia. Como planta nova, florescerá. Seus ramos se renovarão. Seus ramos se renovarão. Aleluia. Creia. Erga os seus olhos. Olhe para frente. Confie no amor de Deus. Confie no poder de Deus. Que música linda. Não cessarão os seus frutos e viverá. Te adoramos, ó Espírito, vem,
Oremos. Santo e eterno Deus, a pessoa agora que está ouvindo esta meditação e agora está comigo nesta oração, que o Senhor, ó Deus, renove a sua esperança, que o Senhor, ó Deus, encoraje, que o Senhor, ó Deus, mostre que nada está acabado, que os seus ramos se renovarão e ainda poderá dar frutos e viverá, porque das tragédias o Senhor pode fazer grandes e novas coisas. Abençoe, Senhor, esta vida que porventura estava se sentindo desanimado, enfraquecido. Ó Deus eterno, abrace esta vida agora, aleluia, Senhor. Abrace esta vida agora, Senhor, e dê um sopro de esperança nesse coração, ó Pai, porque o Senhor pode criar grandes e novas coisas nesta vida. Abençoe, Senhor, o teu povo, abençoe a tua igreja, todos aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades nesta pandemia, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades em função do isolamento, saudade dos filhos, saudade dos netos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que o Senhor seja a companhia para estas pessoas agora e que elas possam sentir a tua inconfundível presença, ó Deus, e que elas possam sentir o teu abraço, Senhor, pois eu creio agora, nesta hora, o Senhor está abraçando estas vidas que choram de saudade, choram de preocupação, choram de medo. Abrace, Senhor, estas vidas, seja o conforto, seja o consolo, Senhor, destas vidas agora, ó Pai, e que o Senhor possa renovar a esperança, ó Pai, renovar a esperança. E como disse a canção, que estas vidas possam sentir o cheiro das águas, o mover do teu Santo Espírito, como na meditação, o mover das águas que conduzia aquele cesto para que ele chegasse onde precisava chegar conforme a tua vontade, que estejamos atentos e percebendo o teu mover em nossa vida. Abra os olhos, Senhor, daqueles que ainda não conseguem enxergar o mover teu em suas vidas. Abra os olhos, Senhor, para que possamos observar com calma e paciência, ainda que tenhamos passado por grandes tragédias, que possamos enxergar o teu mover em nossa vida. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo continuem sobre a vida de todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe. Fique atento. Em breve teremos uma nova meditação para você, para a sua vida, com base na palavra de Deus. Minutos de refrigério. Paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus. Amém.